Fala, traders! Vamos para mais um diário de trades, mais um fechamento de mercado nesta quarta-feira, dia 2 aí do 7. Hoje realizei uma compra no mini índice. Felizmente, acabei sendo estopado. Eu não vou deixar de mostrar as perdas, como eu mostrei no vídeo nos shorts. Eu vou mostrar aí o prejuízo, porque é na perda que a gente vai acabar evoluindo. Infelizmente, é com aprendizado aí que a gente vai pegando na prática, e é com as perdas que a gente vai aprendendo a trabalhar melhor no mercado e gravando melhor aí os padrões gráficos para não estar cometendo novamente. O padrão estava correto dentro de um contexto. Ele já teve uma primeira puxada logo na abertura, que foi a abertura do mercado. Ele abriu próximo a uma máxima, né, do dia anterior. E aqui eu já levei em consideração que ele vinha de uma tendência macro forte. No dia anterior, ele fez uma acumulação respeitando a média de 200. Então ele tinha um potencial para romper e dar continuidade. Ele fez uma lateralidade próxima à máxima. Logo na abertura, ele teve uma puxada forte aqui, um primeiro já T-bar reverso, não deu continuidade, até teve uma divergência aqui, né, no IFR, deu padrão de venda, mas ainda assim ele não renovou a mínima do dia e estava novamente dando um padrão aqui de T-bar reverso, rejeitando a média de 200, levando em consideração o dia, né, até aqui. Essa região se tornou uma lateralidade e ele estava na parte inferior, né? Já estava próximo ao meio aqui já, né, na verdade. Vamos levando em consideração os preços. Aqui, ó, parte inferior. Rejeitou novamente a 200 e deu um padrão de T-bar reverso. Aqui ele brigou aqui com a VWAP, retração, né? Ó, esse aí foi o T-bar reverso ancorado na 200, né? Deixa eu apagar aqui. A entrada foi bem aqui, na cara da VWAP. Ele chegou a desenvolver um pouco, ó, desenvolveu quase 200 pontos, ficou próximo da minha saída. Deixa eu levar aqui, ó, traçando um fibo. Ele chegou a buscar quase o 7,5. Meu alvo estava em 100 e alguma coisa ali, 185, 115, acho que é. Bom, mais ou menos ali. $135. E aqui ele acabou falhando, né? Aqui eu já vi que ele estava com uma dificuldade, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, ele foi meio que afunilando, formando uma cunha. Ele rompeu a VWAP, né? A média curta estava rompendo a VWAP, mas não renovou o topo. Aqui, ó, rompeu a VWAP a 9, testou, né? Chegou a dar uma renovada, mas aqui ainda é uma barra de venda. Então ele não deu continuidade, não confirmou o rompimento, não fechou a barra compradora acima. E ele já falhou, devolvendo. Aqui eu já fiquei... Já poderia colocar no 0 a 0. E aqui ele respeitou o topo do dia anterior, ó, esses dois pontos, ó, aqui e aqui. Deixei traçado aqui, ó, máxima do dia anterior, que serviu como uma resistência. A partir do momento que ele largou essa barra aqui, já poderia proteger aqui no 0 a 0 tranquilamente e aguardar aqui uma renovação da mínima para estar operando na venda. Até essa barra aqui poderia entrar na venda já e deixar o stop na máxima aqui, 350 pontos. Porque a entrada seria, ó, ele não chegou a renovar a mínima aqui, mas poderia entrar na barra. Se tivesse colocado na barra, teria estopado.
que aqui ele ainda estava com as médias curtas, trabalhando por cima da 200. Então era uma região de lateralidade e não estava com uma boa formação ainda. Era recém a primeira puxada, considerando aqui uma, duas e aqui um topo duplo. Então ele armou um padrão aí de topo duplo e aqui armou um pivô de baixa mais amplo, alto nessa cunha. Então ele falhou nessa cunha. Ó, uma cunha macro. Poderia botar o dia já, né? Então ele estava numa cunha de alta. E aqui foi uma boa venda, tanto pelo 2 minutos. Ó, entraria no rompimento. Seria nessa barra, né? Essa barra que rompeu, mas entraria no rompimento. Stop aqui em cima, né? 330 pontos. Poderia entrar nesse rompimento, mas stop na máxima do topo. Aqui ele chegou a dar uma adiantada, mas já uma entrada mais arriscada, porque tivemos aqui uma forte pressão compradora. E aqui é um anti-bar reversal. Ó, consideraria uma cunha micro, né? Uma cunha de alta micro. Com anti-bar reverse, poderia entrar no rompimento dessa mínima. E ela não estopou, né? Ela não renovou máxima. Stop de 180 pontos. Divergência no FR. E aqui deu uma entrada pelo 5. Ó, pelo 5 deu um anti-bar reverse também. Topo de uma cunha macro, né? Cunha de alta macro. Falhando o rompimento dessa resistência do dia anterior. Então foi uma boa entrada aqui na venda. Mas o contexto do 2 minutos me deixou desconfortável para estar realizando essa operação. Eu preferi ficar de fora, devido à tendência de alta forte dos últimos 2 dias ali. O dia anterior estava um pouco lateral, mas ainda assim respeitando uma tendência de alta, não renovou a mínima do dia. Então se manteve aí numa lateralidade, mas numa tendência de alta. Mais fraca, né, do que o dia 30, mas ainda assim fazendo fundos ascendentes, né. Aqui pelo 5, ó, deu uma boa entrada também. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Aqui. Ó, ele rompeu a mínima. Segurou, né? Deu uma falhada ainda. Poderia entrar no rompimento da barra. Ela fechou. Entraria no rompimento. Poderia entrar no rompimento da mínima. Ou aguardaria a barra do 5 fechar. E entraria no rompimento dela. Porque aqui era um topo duplo. Um pivô de baixa. E uma correção em forma de topo duplo. Ancorada num topo macro, né, uma resistência macro. Então ele está com uma boa probabilidade de uma correção na venda. E aqui pelo 5, ele já pegou a inversão das médias aqui, ó. A 9 cruzando a 20 e fechando aqui abaixo da 50 também. VWAP por cima já. E aqui um padrão de pivô de baixo com um topo duplo, né? Uma boa entrada aí no price action a favor de uma reversão macro. E aqui a gente poderia trabalhar com os alvos, né? Projeção do dia, né? Primeiro alvo, segundo alvo, foi embora, alvo de 100%. Foi buscar aqui, terceiro alvo do dia, amplitude de 161.8 do dia. Poderia trabalhar com a retração dessa pernada de alta e fazer uma confluência, né, das regiões. Deixa eu botar mais para cá. Não chegou a buscar a retração de 50, ficou na primeira, 38.2, mas é uma região que também pode ter uma rejeição, uma acumulação, mostrando aí que a venda não estava tão forte
no ponto de vista macro. E o outro ponto, né, dessa correção na venda foi o movimento macro aqui após o rompimento dessa linha de tendência de baixa, desse canal de baixa. Por quê? Porque ele armou aqui um fundo duplo, armou um W, né? Ou um fundo triplo também, mas aqui a gente consideraria os mais relevantes aqui, o último e o primeiro. E ele fez o rompimento. Fez o rompimento. Normalmente ele tende a fazer uma correção para dar continuidade na tendência. Segundo as ondas de Elliott e o Fibonacci, tem a ver também as retrações. Quando ele faz uma correção mais forte, mais profunda, mais do que 50%, já diminui a força da tendência. Quando ele corrige 38, que foi o caso, ela já é uma tendência ainda mais forte, porque o vendedor não está com tanta pressão. Se ele faz uma correção lá no 61.8, ó, ele corrigiu e segurou na região de 38. Se ele corrige na 50, já fica uma tendência mais fraca. Se corrige mais profundo, 61.8, já fica mais difícil de dar uma continuidade na tendência de alta, porque o vendedor está mais presente. Então, ainda assim, característica mais forte, mesmo que sendo uma correção do intraday forte, né, de 1.300 pontos, no movimento macro aqui dos últimos dias, é uma correção saudável para uma tendência de alta ainda. Vamos voltar para o intraday aqui. E aqui, terceiro alvo de Fibo, deixa eu botar no 2. Poderia utilizar esse fundo do dia anterior também, como um ponto de falha de rompimento, ou como alvo também. Ele tentou manter abaixo, mas ó, fundos descendentes, fundos ascendentes, divergência no IFR, entregando aqui a fraqueza do movimento. Terceiro alvo de Fibo, retração de Fibo macro. E aqui poderia entrar na falha desse topo anterior. Aqui ó, uma barra externa já sinalizando a fraqueza. Teve uma primeira barra reverso aqui, sinalizando já que o comprador está querendo iniciar uma reversão. Então são pontos de força, né? Ó, primeiro ponto de força, barra externa. Ó, aqui deu uma barra externa. Essa aqui é uma barra externa, fechou na mínima, mas não deu continuidade. Aqui outra barra externa, ó, barra compradora já, ó, rompeu acima da anterior e rompeu abaixo da anterior. Então sinais de fraqueza aqui e sinais de compradores poderiam entrar acima desse rompimento desse topo anterior. Ó, uma, duas, três puxadas, uma cunha aqui, uma cunha, uma bandeirinha final. E aqui entraria no rompimento desse topim. Aí nesse caso pode trabalhar tanto com as retrações dessa pernada de venda. Deu entrada pelo 5 também, né? Ó, tipo a reverse. Dentro de um contexto bom, né? Poderia trabalhar aqui. Primeiro alvo de Fibo, ó, foi a máxima. 350 pontos. Aqui já fez uma correção profunda, mas foi buscar alvo de 100 e a máxima, terceiro alvo de Fibo dessa cunha de baixo aqui. Ó, aqui a gente consideraria a cunha uma,
2 ou 3 aqui, consideraria o rompimento, e um pivô com o fundo mais baixo, né? Fez um fundo duplo, fez o pullback abaixo do fundo anterior e aqui renovou. Vamos ver a retração. Retração da pernada de venda. Foi buscar 61.876. Aqui ele fez uma correção profunda, mas aqui ele já falhou, né? Aquele fundo do dia anterior. Por que falhou? Porque ele voltou a trabalhar acima dele. E aqui a gente teve uma forte pernada de compra. Aqui, ó. Terceiro alvo de Fibo. Então a probabilidade dele engatar mais uma perna é grande. Se ele faz esse tipo de correção antes de pegar algum alvo de Fibo, tu já pode estar esperando para operar a favor ainda da tendência, porque ele ainda tem alvos do dia para buscar. Não necessariamente que ele iria reverter aqui, mas a gente leva em consideração esses pontos, né? Alvos de Fibo, pressão compradora, falha de fundo macro, região de Fibo retração, né? Dos outros dias, né? Que é uma retração macro. E aqui ele já foi armando já uma acumulação em forma de triângulo ascendente. Ó, os fundos com uma inclinação maior, poderia botar aqui. Ó, ele faz um triângulo, mas vai ascendendo, né? E poderia entrar no rompimento desse padrão, como se fosse aqui um mastro e uma bandeira aqui, uma flâmula, como queiram chamar aí, mas o contexto é o mesmo, né? É um padrão de tendência. E aqui ele iniciou a reversão, a gente já tem a 9 trabalhando por cima, a 20 trabalhando por baixo, desculpa, e as médias já romperam acima desse fundo macro que falhou. Então o preço já está rejeitando, ó, aquele suporte, agora virou aquele suporte que tinha rompido, voltou a trabalhar por cima dele e ele serviu novamente como suporte e as médias curtas já estão trabalhando por cima dele. Então aqui um fundo duplo a favor da tendência. Mesmo caso aqui, ó, uma pernada e aqui um topo duplo. É um pivôzinho em forma de topo duplo e aqui um pivôzinho em forma de fundo duplo. O contexto é o mesmo, só muda o lado da tendência. E entraria nessa barra aqui que rompeu, né? Aqui ó, ela já rompeu na média de 50, bem alinhados. E aí foi buscar ali o terceiro alvo dessa projeção dessa cunha. Poderia sair na retração de 50 ou na média de 200. Aqui na hora que ele falhou já na VWAP com a 200, poderia proteger aqui no barra barra, buscando aí 300 pontos. Aqui pelo 5 ele até deu uma entrada, mas a gente já tinha uma 9 com a inversão. Ele foi uma barra externa, ele rompeu acima, rompeu abaixo. Ele já falhou, né? Esse suporte rompido. Então aqui o ciclo já estava mudando, né? Pode ver que ele até deu uma puxada, mas ó, 160 pontos. Aqui ele já falhou a média 20. E aqui se tu está vendido, tu poderia proteger. Ó. Nessa barra aqui, tu já bota no 0 a 0, encerra a posição e pode procurar operar a favor da tendência. Aqui pelo 2, mesma coisa, ó. 9 a 20 bem inclinada já, deu anti-bar reverso, mas a tendência estava forte. A gente já teve ó, uma pernada na compra forte, duas pernadas e a reversão já tinha começado, levando em consideração as pernadas de compra. A tendência macro dos últimos 2 dias era de alta e aqui ele estava dando continuidade, né?
Formou uma cunha. Por isso que é importante a gente sempre analisar o contexto, né? Onde está ocorrendo o padrão. Mesmo que ele seja um tipo reverso ali ancorado na 200. Ele vem aqui, ó, pernada compradora forte, ó, um canal estreito. Aqui uma pernada forte na compra. E é um movimento para estar guardando uma segunda entrada. Vamos ver aqui. Ó, ele deu a cunha de alta. Rejeitou a retração. Pelo 5 deu antibar reverso. Poderia entrar aqui, mas aqui a gente já tinha 9 e a 20 trabalhando por cima da 200. Ó, já é uma entrada mais arriscada. Mas a gente pode observar que pelo 5 as barras estão em movimento ascendente, mas barras fracas, né? Ó, dojis, barras sobrepondo, uma do lado da outra. Então tava um movimento fraco. É um ponto mais arriscado, mas ainda assim dentro de um contexto. Ó, veio buscar a mínima da abertura, uma cunha de alta, um padrão de price action. Cunha de alta com um topo, um T-bar reverso ancorado aqui numa resistência, né? Esse suporte acaba virando uma resistência, então é um ponto de rejeição. Poderia entrar nessa abaixo dessa barra ou aguardaria um contexto de pivô de baixa, né? Ele rompendo para fora dessa LTA, armando uma acumulação e aí entrava num pivô de baixa, que é um padrão que já iniciou uma tendência já, né? Uma reversão e aqui está antecipando o movimento. Aqui tu já tem uma matemática maior a teu favor. Aqui a matemática já está ainda a favor da tendência. Tu está operando contra as médias. É um contexto de price action, ok. Tu vai pagar um stop mais barato. Tu tem um retorno maior. Mas a matemática aqui ainda está a favor da tendência. Aqui. E aqui a probabilidade da venda já muda, né? Aqui a gente está fazendo uma entrada antecipada com o stop mais barato. Um stop ali de quantos pontos aqui? Stop de 250 pontos, podendo pegar um movimento mais amplo, 400 pontos, ó, chegou a desenvolver 450 pontos, ou fazer uma entrada com uma probabilidade maior. Por quê? Porque aqui a gente já rompeu a LTB, já aqui iniciou o movimento de inversão da 9 com a 20, temos uma acumulação após o rompimento, ela não foi uma correção profunda, então já sinaliza que o vendedor está mais forte. E aqui uma barra de gatilho, tipo barra reverso ali ancorado nas médias e fechando na mínima, né? Então a gente tem mais contexto a favor do movimento e assim a gente tem uma matemática maior a nosso favor. E aqui um stop também mais barato, mas uma entrada mais atrasada. Tu vai pegar um movimento menor, né? 300 pontos, mas com uma taxa de acerto melhor nessa entrada. E aqui a gente pode trabalhar com a projeção, né? Primeiro o alvo e alvo de 100%. Foi o fundo aqui que ele cravou. A gente pega o topo, né, da pernada, dessa pernada de baixa. Aqui ele rompe e acumula. E aqui a gente tem um pivô de baixa, né? Uma pernada, uma correção e um pivô de baixa a favor da tendência de baixa. Nesse movimento, né? Num contexto aí de cunha de alta, que é um padrão aí de reversão do movimento dessa alta, né, dessa pernada. E assim a gente tem um cálculo melhor, né, da probabilidade a nosso favor de cada operação. Assim como ele fez um rompimento, uma acumulação, aqui também a gente teve uma pernada, uma acumulação, e depois que inverteu a 9 com a 20, a gente já muda e tem uma matemática melhor a nosso favor. E aqui um topo duplo, topos menores que o topo anterior, e assim a gente vai calculando aí a probabilidade de cada operação.
Se você gostou, deixa um like e se inscreva aí no canal para estar acompanhando mais operações. Deixe nos comentários aí se essa leitura tem ajudado no teu operacional. E é uma leitura que, com certeza, aí, quem nunca estudou mercado vai te facilitar para estar fazendo algum curso, né? É um material gratuito que eu tenho entregado e espero que ajude quem tem estudado e queira conhecer um pouco de mercado financeiro e vai te ajudar a estar aproveitando mais aí uma mentoria paga que tu queira pagar, né? Talvez não vai ver tão profundamente o conteúdo, vai ver padrões mais específicos, mais simples, que talvez seja mais fácil também de operar, mas uma leitura de contexto, entender a matemática de cada operação vai te ajudar a, a entender melhor a hora de entrar em cada tipo de operacional. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Amanhã tem mais mercado e bora pra cima.